Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó aqui na minha cidade. E nós vamos estudar hoje o capítulo 2 de Provérbios. Vamos aproveitar que hoje é dia 2 e vamos ler o capítulo 2 e estudar um pouquinho, dar uma aprofundadinha. Mesmo porque eu sou um iniciante, assim como você, acredito eu. Então, com o passar do tempo, nós vamos sempre nos aprimorando. Mas vem aqui o convite para fazer essa leitura comigo, para a gente estar mais próximo do Pai, mais próximo de Deus, que é o que a gente precisa para a nossa vida. Eu comecei a ler a Bíblia em outubro de 2024 e de lá para cá muita coisa espetacular já aconteceu na minha vida. Em dezembro de 24, se eu não me engano, eu conheci o Thiago Rocha na internet e ele faz um estudo de provérbios fenomenal. Ele é muito bom. Ele também abrange outras partes da Bíblia, conhece muito a palavra. Ele é um cara que vale a pena, se você está estudando e quer um conhecimento mais denso, um pouco mais a fundo. Thiago Rocha BR. Ele sempre começa, não faz sempre, mas ele sempre lança, não faz sempre, mas ele sempre é boa, né? Mas durante o ano ele faz algumas temporadas do estudo de provérbios. Foi com ele que eu aprendi a ler um capítulo por dia e estudar. Porque provérbios tem 31 capítulos. Então dá certinho para a gente ler um capítulo por dia, estudar esse capítulo. E nos meses que tem 30 dias, o último capítulo a gente lê em 2 dias. A gente lê os 2 capítulos em um dia. Mas vamos lá. Provérbios foi escrito por Salomão. Segundo os estudiosos, Salomão foi o homem mais rico que já existiu na face da terra. Calcula-se que a fortuna dele hoje seria alguma coisa estimada em torno de 1,3, 1,4 trilhões. Eu preciso só pegar essa informação, se isso é trilhão, se são trilhões de reais ou trilhões de dólares. Não sei dizer isso para vocês. E o livro de Provérbios ensina sabedoria para gente. Do capítulo 1 ao 14º, mais ou menos, todo capítulo ele faz um convite à sabedoria. Salomão convida a gente a conhecer a sabedoria. Do capítulo 15 ao capítulo 24, 25, ele explica essa sabedoria, ele dá os ensinamentos, o conhecimento, dá o discernimento, os códigos, os drivers da sabedoria. E do 25 até o 31 são os ensinamentos dos reis, os versos dos reis. Então é muito legal, é um livro de muito conteúdo, muito atual. Vale a pena a leitura, vale a pena o estudo. Vamos lá. Capítulo 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. No capítulo anterior, ele abre o convite à sabedoria dizendo que a gente ser sábio, a gente precisa temer o Senhor. E quando ele fala em temer o Senhor, não é ter medo do Senhor, é detestar tudo aquilo que o Senhor detesta. E o Senhor detesta ódio, inveja, palavras maledicências, palavras baixas. Eu tenho anotado aqui. Ele detesta arrogância, orgulho, corrupção, palavras perversas, soberba, ódio e injustiça. Se você detestar tudo isso que o Senhor detesta, isso é temer ao Senhor. É ter extremo respeito pelo Senhor, e não ter medo do Senhor. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo
Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminho de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar no caminho dos homens, nos caminhos dos homens de bem, e manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Vamos lá. Provérbios 2, capítulo 2. A sabedoria precisa ser buscada com diligência, vem de Deus e protege contra o mal, guiando para um futuro seguro. O verso 1 ao 4, ele diz para a gente buscar com intensidade. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, se buscares a sabedoria como a prata e o conhecimento como tesouros escondidos. Ou seja, a sabedoria não vai cair do céu de graça. Ela existe busca e desejo verdadeiro. Você precisa estar resiliente, você precisa estar perseverante, você precisa buscar a sabedoria, você precisa ir atrás de conhecimento, de discernimento e entendimento. Do 5 ao 8, diz das fontes da sabedoria. Então entenderás o temor do Senhor. É aquilo que eu disse, vai entender o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo do Senhor, não. Ter extremo respeito e detestar tudo aquilo que o Senhor detesta. Isso é temer o Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. O Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e justos. A inteligência pode vir do esforço humano, mas a sabedoria verdadeira é um dom de Deus. É através de Deus, o Espírito da revelação. Do 9 ao 11, verso 9 ao 11, dá o discernimento na prática. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todo bom caminho. A sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, e o entendimento te protegerá. A sabedoria não é só teórica, mas é uma lente que guia as boas decisões da gente. Com sabedoria a gente aprende a tomar boas decisões. Seguir o caminho justo, entendeu? O certo do errado. O verso 12 ao verso 15 é uma proteção contra o homem mau. A sabedoria te livrará do mau caminho, dos que falam perversidades, dos que deixam as veredas retas para andar nas trevas, que se alegram em fazer o mal e se regozijam na maldade. Então, a sabedoria vai te livrar de cair em influência de pessoas perversas. Com a sabedoria você vai aprender a ler e identificar essas pessoas, aprender a cheirar o coração delas, ler o coração dessas pessoas. No verso 19, 16 ao 19, a proteção contra a mulher imoral. A sabedoria também te livrará das mulheres adúlteras, que abandonam o pacto da juventude. A casa dela se inclina para a morte, e os seus caminhos levam ao inferno. A sabedoria também guarda dos desejos e tentações que roubam o propósito nosso. Do verso 20 ao verso 22, o caminho do justo versus o caminho dos perversos. Ele faz uma comparação. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os severos, os perversos, serão eliminados. O fim do justo é a permanência e o fim do ímpio é a sua própria destruição. Se a gente for resumir Provérbios, a gente consegue fazer um resumo em 5 pilares aqui. Pilar 1, buscar a sabedoria como um tesouro, só encontra quem procura com intensidade, só quem quer mesmo.
quem se disciplina a buscar a sabedoria. Pilar 2, a fonte é Deus. Então, a sabedoria verdadeira não é só técnica, é espiritual. É se conectar com o Senhor. É temer ao Senhor. Pilar 3, o discernimento que protege. Discernimento que protege. Guia nossas decisões e preserva a gente da ruína. Pilar 4 é aquele que afasta de todo mal, livra das influências ruins e das tentações destrutivas que sempre vão aparecer no nosso caminho. E o pilar 5 é um final diferente para quem busca e obtém a sabedoria. Os retos permanecem, os perversos se perdem e são destruídos. Esse capítulo é praticamente um mapa do processo da sabedoria. Buscar, receber, discernir, ser protegido e permanecer. Também a gente pode falar que é conhecer, entender, discernir e transbordar. Aí a gente chega na sabedoria. Mas é isso, minha gente. E a gente encerra o capítulo 2. Espero que isso traga alguma sabedoria para você, algum conhecimento, e que você possa ser sal e luz na sua geração. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tamo junto!